I'll snap. I know what it takes to fool this guy. I'll do it till the sun goes down. Oh, yes. I'll be back. I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's now we're doing time. Never see you attacking now. I don't know things down. I've heard that it's being so. It's the only way to make friendship cool, but I'm afraid now. Olá, sejam todas muito bem-vindas. Sejam todas muito bem-vindas. Agora sim, deixa eu ver aqui. Deixa eu me arrumar aqui. Isso. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje, então, vai iniciar, né, aqui um Carnaval da Folia. Eu falei, né, é um carnaval do autoconhecimento para a gente se transformar através dessa leitura aqui maravilhosa, que é a Jornada da Heroína de Maura Murdock. Foi um livro, então, que eu trago aqui para vocês para trazer muita consciência para vocês entender o seu autoconhecimento e o seu despertar. Esse livro aqui, ele me trouxe muita consciência e é isso que eu quero trazer para vocês com este clube do livro. Entender que o processo é despertar a consciência, despertar o autoconhecimento. E eu entendo que você vai perceber através dessa leitura, e foi o que eu entendi também, que não tem outro caminho. Ah, não tem outro caminho. Ah, Michelle, eu quero ser feliz nos relacionamentos. É o autoconhecimento. Michelle, eu quero prosperar na vida. É o autoconhecimento. Michelle, estou com dificuldade no meu profissional. É o autoconhecimento. Estou com baixa autoestima. É o autoconhecimento. Não tem outra maneira da gente
ser feliz. Todos nós vivemos um processo aqui, todos nós. E a Maura, que a gente já leu, então, a gente já está no capítulo 31, e a gente veio trazendo aqui essa percepção que foi um mapeamento que a Maura, então, ela fez a partir de todo o trabalho de consultório ali, trabalhando com mulheres. Então, ela já identificou os padrões. Então, minha querida, não pense assim, não, Michele, eu sou diferente. Não, lamento te dizer, mas você não é diferente de mim, nem dessas mulheres. Todos nós temos um momento de despertar, né? Infelizmente, é com a dor, né? Mas você pode agora compreender, despertar e fazer a sua jornada diferente, tá? E aqui eu quero então que você vai colocando aqui para mim, os insights que você teve, coloca lá também, vai lá no meu Instagram, Michele, nossa, isso eu entendi isso, né? Vai trazendo essas percepções, porque quanto mais você tiver as suas percepções, outras mulheres vão entender também que é essa jornada, não tem outra jornada a se fazer. Tá? E eu vou lendo e eu vou trazendo aqui todo o meu entendimento, tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida, vai ter o momento de você falar e trazer a sua reflexão, tá bom? Ó, aí a gente fala, nossa tarefa é curar essa ruptura interna que nos mantém, que nos manda passar por cima dos sentimentos, da intuição e das imagens de sonho que nos falam da verdade da vida. Precisamos ter a coragem de conviver com o paradoxo, a força para manter a atenção de não saber as respostas e a disposição a dar ouvidos à nossa sabedoria interior e à sabedoria do planeta, que implora por mudanças. Deixa eu só ver aqui, tá tudo certo. Que implora, então, por mudanças. A heroína deve se transformar numa guerreira espiritual. Ele está falando uma guerreira espiritual, tá? Não vamos confundir com aquela guerreira. Tem muitas mulheres guerreiras aí. Isso exigirá que ela aprenda a delicada arte do equilíbrio e da paciência para a lenta e sutil integração dos seus aspectos femininos e masculinos. No início, ela sente a necessidade de abandonar o seu eu feminino para se fundir com o masculino. E quando faz isso, começa a perceber que essa não é a solução nem o fim. Ela não deve descartar nem abrir mão do que aprendeu durante sua busca heróica, mas deve aprender a enxergar suas habilidades e seus êxitos conquistados, com tanto esforço, não como objetivo, e sim como uma parte da jornada. Ela, então, começará a usar essas habilidades em sua missão maior em busca de aproximar as pessoas e não de ganhos individuais. Esse é o casamento sagrado do feminino e do masculino. Quando a mulher pode não apenas servir às necessidades dos outros, mas valorizar e ser sensível às suas próprias também. Esse foco na integração e a consciência da interdependência que surge a partir dele é necessário para cada um de nós, neste momento em que trabalhamos juntos para preservar o equilíbrio da vida no planeta. A esposa de Ló. Mas, se viajares para um lugar suficiente distante, um dia reconhecerá a ti mesma, vindo pelo caminho ao teu próprio encontro, e dirás sim. Em algum lugar do caminho, uma outra voz e a outra língua, ela esperará por outro tempo. E pelas vale lava pés, enquanto eu, uma salgada lágrima de mulher, permaneço solidificada esposa de Ló, olhando para trás para a minha cidade em chamas, vales, montanhas e planícies ao longe. Voltando-me ao peso de milhares de anos, para aquela mulher que espera ao longe, observando eras incontáveis, vidas sem nomes, que caem e desmoronam por montes e ladeiras rochosas, mulher sem fim, suas rimas e acompanha suas lágrimas, suas palavras duras, suas palavras suaves, seus gritos, minhas palavras, meus gritos, todo o não ouvido, as formas como escuto os sons silenciosos de mulheres, começando a irromper e a serem ouvidas profunda e amplamente, totalmente virada em passo à frente, e outro a mais. Avanço pelo caminho para aquela que sou e ainda não sou. Aqui eu quero falar para vocês, lembre que a gente já falou sobre isso, né? Que dentro da gente existe o masculino e o feminino. Isso daí vocês compreendem, né? Dentro de você existe o feminino e o masculino, tá? São duas energias que existem dentro de você, o feminino e o masculino. Mulheres estão extremamente desequilibradas, tanto de uma energia quanto da outra energia, né?
Vocês entendem sobre isso. E aonde que a gente vai olhar para essas duas energias? Para mãe e pai, tá? Por quê? Porque foram eles que despertaram isso em você. Mulheres, elas têm, então, predominantemente a energia feminina. Homens têm predominantemente a energia masculina, mas ambos têm essa energia, só que de forma diferente. Homem é diferente de mulher, tá bom? Agora a gente já vai para a página 33, separação do feminino, aonde tudo se iniciou, né? Aqui começa, digamos, o começo de tudo. A mãe representa a vítima dentro de nós. A mulher sem liberdade, a mártir. Nossa personalidade parece perigosamente borrar-se, a justapor-se à de nossa mãe. Em uma tentativa desesperada de saber onde termina a mãe e começa a filha, realizamos uma cirurgia radical. Tanto os historiadores da maternidade quanto os teóricos da psicodinâmica nos recordam que desde a Revolução Industrial, as mães são responsabilidades enaltecidas ou recriminadas por quem? Seus filhos. São e pelo tipo de pessoas que se tornam. A mãe é vista como a principal causa do desenvolvimento positivo ou negativo de uma criança, sem que a autoridade e o respeito que seu papel recebe dentro de seu sistema familiar específico ou da cultura em que se insere sejam levados em conta. A sociedade deposita uma enorme responsabilidade sobre a mãe, mesmo sem lhe conceder qualquer apoio financeiro, prestígio ou elogio por exercer um trabalho de tamanha importância para toda a cultura. Não há prêmio ou menções honrosas para o exercício da maternidade. Raramente damos créditos à mãe, mas nos apresentamos em culpá-las por todos os males da sociedade. Numa recente decisão judicial proferida em Los Angeles, a mãe de um criminoso condenado, que era membro de uma gangue e morava numa área assolada pelo consumo de crack, foi indiciada pelo que o tribunal descreveu como ausência na prestação de um cuidado materno adequado. Vale ressaltar que nenhuma menção foi feita à ausência de cuidados paternos, de educação, de moradias e oportunidades para crescer em uma sociedade segura e protegida. Lembra que a gente está falando que a gente é inserida dentro de uma cultura patriarcal, tá? A gente é uma inserida dentro, tá vendo? A Maura está trazendo todos esses aspectos para você entender e parar, muitas vezes, as mulheres de se julgar. A gente vai trazer aqui consciência e entendimento e empatia também para você e para outras mulheres entenderem que isso daqui está sendo para a mulher ainda um processo social que uma sociedade patriarcal está jogando sobre as mulheres, né? Não digo assim também tirando sobre os homens, mas sobre a responsabilidade a gente está vivendo é uma sociedade patriarcal. Não tem nada a ver com Lula, Bolsonaro, nada disso. É social. A nossa sociedade antropocêntrica, ela vê o mundo a partir de uma perspectiva totalmente masculina, tá? Os homens são recompensados por sua inteligência, sua ambição e sua confiabilidade, ganhando posição, prestígio ou capital financeiro. Quando as mulheres alcançam o mesmo patamar dos homens, também recebem recompensa, mas nunca as mesmas. Se as mulheres se virem através da lente masculina e se avaliarem de acordo com os padrões de uma cultura definida pelos homens, sempre acabarão se considerando deficientes ou carentes das qualidades que os homens valorizam. Elas nunca serão homens e muitas que buscam ser tão boas quanto os homens estão ferindo sua natureza feminina. Passam a se definir em termos de déficit, em termos do que não têm ou do que ainda não conquistaram e começam a obscurecer e desvalorizar a si mesma como mulheres. A desvalorização das mulheres começa com a mãe. De acordo com Joseph Campbell, a tarefa do verdadeiro herói é romper a ordem estabelecida e criar uma nova comunidade. Ao fazer isso, o herói ou a heroína mata o monstro do status quo. O dragão da antiga ordem, gancho, aquele que mantém o passado, do ponto de vista da cultura, os valores patriarcais de dominação, controles excessivos pela população masculina, mais forte, mais ruidosa e mais poderosa, estão profundamente arraigados na ordem estabelecida. Hoje, tanto mulheres como homens estão desafiando a linguagem e o pensamento patriarcais, bem como as estruturas patriarcais econômicas, políticas, sociais, religiosas e educacionais, criando novos modelos.
Mas no nível pessoal, a antiga ordem é incorporada pela mãe. E a primeira tarefa da heroína em direção à individualização é separar-se dela. Uma filha pode ter dificuldades nesse processo de separação ao longo da vida inteira, mas algumas fazem rupturas mais radicais que outras para se distanciar de sua mãe e do poder da mãe sobre ela. A mulher pode passar por um período de rejeição e todas as qualidades do feminino. Por isso que a gente fala assim, rejeitar a mãe, a gente rejeita toda essa questão, a gente rejeita o dinheiro, a gente rejeita a questão da autoestima, que são distorcidas pela lente cultural como inferioridades passivas, dependentes, sedutoras, manipuladoras e impotentes. Quanto mais a mãe representa o status quo, o contexto restritivo dos papéis sexuais e a profunda noção de inferioridade feminina dentro de uma sociedade patriarcal, mais a mulher buscará se separar dela, e conforme avança nas etapas de seu desenvolvimento e começa a compreender as raízes da desvalorização do feminino, dessa cultura patriarcal, a mulher percebe. Tá, vamos falar sobre essa questão aqui que ela tá falando muito sobre o patriarcado. A gente precisa romper com essa visão do patriarcado, do status quo que ela fala aqui, né? Porque a mulher, ela tá vindo num papel que a sociedade está colocando sobre ela. Eu tenho que fazer. E a mulher, ela tá buscando fazer. Tá vendo que mulheres hoje, cada vez, não é à toa que colocaram na nossa cabeça que mulheres, elas primeiro precisam pensar na carreira, depois em ter filhos, e depois, quem sabe, assim, pensar nela, né? Isso estão colocando na nossa cabeça porque eles querem a mulher mais produtiva. Esqueçam que eles são bonzinhos, que eles querem, eu preciso. Não, você só está alimentando o status quo do patriarcado. Vamos pensar assim nas nossas ancestrais, vamos trazer a cultura, vamos trazer um pouco de cultura aqui. Antigamente, as mulheres, vamos sair olhando por essa visão, né? Não se colocando numa visão nem feminista, nem machista, tá? A mulher, antigamente, ela era aquela que cuidava, né, do filho ali. Vamos pensar na época da pré-história. Nós somos seres pré-históricos, a nossa linhagem vem daí, tá? A gente só foi se modernizando ao longo do tempo, mas a nossa biologia, ela não muda. A mulher, o que ela era? Ela tinha que estar sempre perto da criança, porque se ela não ficasse longe do filho, o filho morreria. Antigamente não tinha roupas, não tinha cobertorzinho. E se a mulher não tivesse esse vínculo de cuidado com a criança ali perto, sentir o calor da mãe, a criança, ela morria. Se a mãe não estivesse perto, ela morria, porque tinha os predadores, né? Vamos olhar, então, para você compreender. Vamos olhar para a natureza, né? Eu acho muito bonitinho, aqui em casa às vezes tem as pombinhas. E é muito bonitinho, que a pombinha, ela fica ali, ela bota os filhotinhos delas no ninho, né? Aí, às vezes, vem o macho também, dá uma olhadinha, às vezes ele fica ali, ele fica sempre por perto para ficar cuidando. Isso é a função do masculino, do papel do homem. Proteção ao ambiente familiar. O machinho, ele sempre fica ali, eu fico observando, né? Ele fica ali pertinho, olhando. Aí, quando a fêmea sai, ele fica cuidando dos ovinhos ali. Coisa mais fofinha, né? Esse é o sentido do papel. Esse deveria ser. Só que nós não fomos ensinados para isso. Mas os nossos ancestrais já sabiam disso. E a gente foi se perdendo disso por causa de toda a tecnologia, por causa de todo o patriarcado e na questão financeira, né? Que a gente está vivendo essa sociedade. Aí, qual é o papel da mãe ali? É cuidar para que aqueles filhotinhos se desenvolvam, cresçam, o ovo choque. Aí a fêmea, ela traz o alimento, o macho também traz o alimento, os dois trazem o alimento. Essa é a função do pai. Então, quando a mãe tem o filho, a cria ali perto dela, o pai qual que é? Quando está na caverna, é a proteção, ele vai para a caça. O homem, ele vai para a caça, buscar a caça para trazer, né? A mulher pode ver que ela ficava ali buscando o quê? Frutas, aquelas coisas verdes, porque ela não podia sair de perto da criança, senão a criança ficava em ameaças, né? E o homem, ele vinha com esse ímpeto de proteção, esse ímpeto de caçar, de trazer também o alimento para dentro. Esse era a função do homem,
né? E continua sendo, tá vendo? Só que a gente foi se perdendo nessa cultura social. Aí, o que acontece? É todas as inversões de papéis, de valores aí, e a gente foi se perdendo, ó. Aí a mãe, é o que ela está dizendo aqui, e a mulher, daí ela se identifica com o quê? Com esse masculino que está dizendo para a mulher assim, vai trabalhar, vai para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho vai ter filho mais tarde, e você acha que isso é o certo, só que não. Se a gente vê a natureza, ela sabe. A natureza, ela sabe das coisas, ela é sábia nisso. Nós também, só que estão colocando essas questões culturais na gente. Por isso que ela fala que a gente precisa quebrar esse status quo aqui, tá bom? É sobre isso, mas não vamos entrar nessa linha, do machismo, do não sei o quê. Vamos olhar para a questão cultural, social, que para que nós fomos criadas? Nós fomos criados para isso. A mulher ela tem uma função e o homem tem outra função. Aí o filhotinho da pombinha, a mãe fica ali cuidando, nutrindo. E eu acho bonitinho quando os filhotinhos começam a criar asas, que deveria ser a função dos pais sobre os filhos, né? A pombinha, ela ensina a pombinha pequenininha, o filhotinho, a voar. Essa é a função, eu te ensino a voar e depois ela vai para o mundo, a pombinha. Ela ensina, ela tem esses primeiros anos de vida ali com o filhotinho, ela tem esse cuidado, essa proteção. O pai tem aquilo ali para que os predadores não venham e não matem os filhotinhos. A função foi estabelecida, digamos ali, por Deus, foi estabelecida. Só que a gente foi se perdendo disso ao longo dos anos. E a gente foi se afastando tanto do feminino quanto do papel do masculino, tá? Tá tudo desequilibrado aí. Aí, ó, que a sua mãe não é causa de sentimentos de inadequação. A mãe é apenas um alvo conveniente para culpar pela confusão e a baixa autoestima experimentada por muitas filhas em sua cultura que glorifica o masculino. Né? O quanto eu percebo, e aqui no livro vocês vão ver, mulheres estão cada vez mais indo para o mercado de trabalho. Não, porque eu vou primeiro a minha carreira, aí depois eu tenho filho, aí quando elas vão ver, a vida se passou e elas olham para trás e pensam assim, nossa, mas o que eu fiz da minha vida? Ou mulheres, elas pensam que elas não querem ter filho, mas já foi colocado na cabeça delas, né? O status quo já colocou, mas daí quando elas conquistam, elas querem mais, porque o vazio é tão grande que ela pensa assim, não, se o masculino, que é a ilusão desse poder do masculino, né? Eu vou conquistar mais, eu vou conquistar. E é só que essa conquista, ela tem um ar vazio para as mulheres. A verdade é que nossa mãe, bem como a mãe de nossas mães, foram aprisionadas do mesmo modo que a esposa de Ló, numa imagem, nelas projetadas pelos homens. As mulheres que foram mães na década de 1940 e 1950 não tiveram muitas oportunidades de ir atrás dos próprios objetivos. Foram manipuladas, contidas, reprimidas com auxílio da publicidade, das cintas emagrecedoras e do Valium. Agora tornou-se tarefa de suas filhas desatar e curar suas feridas do feminino. A gente, por isso assim, as mulheres, elas vêm para mim e falam assim, Michelle, eu quero curar minha ferida e elas pensam que deu, e tchau, e vamos lá, e vamos curar. Eu já fiz constelação, eu já trabalhei uma vez. Gente, esse trabalho ele é contínuo, tá vendo? Esse trabalho é uma jornada. Você vai compreender que depois tem mais uma coisa para ser curada, e depois mais uma coisa para ser curada, e depois mais uma coisa. Por quê? Porque a gente vem de uma sociedade doente emocionalmente, tá vendo aqui, ó? Porque elas toda hora vem informação na sua mente de que tu tem que dar valor a isso e aquilo. Estão colocando valores sobre você, mas é quando você vai parar para compreender os valores pessoais, você não bate com aquilo ali, você sente assim, tá, mas e daí? E a vida? Não pode ser só isso. Questione sobre tudo que apresentar para você a partir de agora. Porque a partir de agora, a sua tarefa é curar o feminino da sua mãe, da sua avó, de toda a sua linhagem ancestral. Porque, tá vendo? Por muito tempo a gente vem saindo do nosso papel, o papel verdadeiro da mulher, que é ser essa mulher acolhedora, que é ser essa mulher empática, que é ter essa conexão com a natureza. As nossas ancestrais, já sabiam, os homens iam caçar, tinham esse instinto de proteção, né? Quem foi se perdendo, a mulher tinha esse lado de cuidar, de proteger, de manter o filho quentinho, sabe? E aí isso foi se perdendo, ó.
Há 25 anos, Marilene ingressou numa faculdade feminina determinada a estudar matemática avançada. Ela se inspirou no projeto Sputnik dos anos 1950 e no desafio proposto aos alunos americanos para se aprofundarem nas áreas de matemática e ciência. No entanto, a verdadeira razão para sua escolha foi não haver muitas mulheres interessadas em matemática. Naquela época, as meninas que eu conhecia não foram estudar matemática. E eu queria ser diferente. A maioria das garotas escolhia letras, mas eu não suportava analisar enredos e personagens. Também estava cansada dos meus pais, me falando para ser enfermeira ou professora, pois assim eu teria um plano B, caso meu futuro marido ficasse incapacitado. Eu nem estava pensando em marido, e muito menos queria um plano B. Eu queria fazer algo importante na área de ciências da computação. Estava cheia de idealismo dos adolescentes. Também queria mostrar ao meu pai que eu era tão boa quanto o filho que ele sempre quis e nunca teve. Marilene nunca considerou a possibilidade de não ter aptidão para matemática avançada, apesar de sua baixa pontuação no SAT, a prova mais utilizada no processo de seleção de universidades dos Estados Unidos, e do conselho de seu orientador, para que seguisse a carreira de letras. Ela mal acreditou quando o diretor do departamento de matemática lhe disse para escolher outro curso no final de seu segundo ano na faculdade, explicando que seu baixo desempenho era inadequado para o nível de matemática. Percebam que ela está contando uma história de uma pessoa, mas essa história é a história de muitas mulheres também que podem se identificar com isso, né? O quanto dá para perceber que mulheres elas se identificam com isso. Por quê? Quantas mulheres estão fazendo a mesma profissão do que os pais? Porque os pais falaram, faça isso, ou tá vendo, as mulheres, elas vêm, por que ela fala assim, o plano do pai era, meu futuro marido ficasse incapacitado. Mulheres, antigamente, se a gente for ver, as nossas avós, bisavós, mulheres eram consideradas lote, por exemplo, assim, a mulher era objeto de troca ali, era um dote, né? Tu quer uma esposa, tu tem que pagar tanto. A mulher era ser objeto de troca. Olha só, ridículo, né? Mas era o que acontecia. E a gente traz isso como marca da história das mulheres, principalmente do feminino. O quanto mulheres foram reprimidas, o quanto você tem medo e não sabe por que tem medo. O quanto daí os seus pais vêm dessa cultura, porque a sociedade traz isso na mente e a gente está replicando o padrão da sociedade. Aí seu pai fala assim, que a gente tem que casar, que a gente tem que ter um marido, não sei o quê, bota na cabeça da mulher aquele marido, né? Eu boto na cabeça da mulher, tu tem que seguir essa profissão, tu tem que fazer desse jeito. Só que não é o que é verdadeiro lá na sua alma, não era isso que você veio para viver, né? Avançada, fiquei arrasada. Recorda ela, me lembro de sair atordoada de nossa breve conversa de 2 minutos pensando. É isso aí, agora vou acabar como uma mulher? Simples assim? Eu pensava que a matemática me salvaria de ser mulher. Outros questionamentos revelaram que Marilene havia rejeitado tudo que era associado ao feminino, porque não queria ser como sua mãe, uma dona de casa tradicional que enxergava como frustrada, controladora, zangada e rígida. Nunca me dei bem com a minha mãe. Acho que ela tinha inveja, porque eu me saía bem na escola e tive a oportunidade que ela nunca teve de fazer uma faculdade. Eu não queria acabar como ela de jeito nenhum. Queria ser como meu pai, que eu havia como um flexível homem bem-sucedido e satisfeito com seu trabalho. Minha mãe nunca se sentiu feliz. Nunca me ocorreu naquela época o sucesso do meu pai fosse às custas da minha mãe, ou que a raiva que ela sentia de si mesma e as ideias contraditórias que transmitia à filha tivesse sua gênese na forma como a sociedade tratava as mulheres. Hoje, Marilene entende que sua total identificação com os valores masculinos afetou sua visão de si mesma como mulher e que ela desvalorizava outras mulheres. Isso ocorre muito. Queria pensar como um homem, e é claro que eu me odiava como mulher. O quanto as mulheres se odeiam quando estão menstruadas. O que eu falei na outra vez? Mulheres estão cada vez mais odiando ficar menstruada. Mas o patriarcado sabe que ele adora isso, tá?
o sistema adora quando você diz que odeia menstruar, porque assim você se torna só produtiva. Mas você saiba que você está afetando o seu feminino, principalmente o seu corpo. Você está rejeitando aspectos naturais seus. E é pior isso para você, porque o corpo reflete a sua raiva, o seu ódio, a sua tristeza. Eu sei disso, eu tive um burnout, tem mulheres que têm depressão, ansiedade, então perceba isso. Outra coisa aqui, né, que ela falou aqui, que ela falou, né, dessa questão de ela enxergava a mãe como frustrada, controladora, zangada e rígida. Isso é o que acontece. Ou mulheres, elas olham para a mãe e tendem a repetir, ou elas tendem a se afastar o máximo. Eu vou correr agora, eu vou para o outro lado. E o extremo oposto, ele é perigosíssimo também. A gente tem essas duas tendências, tá? Ou a gente repete, tá aqui, repete, ou a gente vai para o extremo oposto e quer fazer tudo diferente. Não, eu vou para o extremo oposto, vou fazer tudo diferente da minha mãe, tá vendo? Porque minha mãe, ela é infeliz, ela é controladora, ela é rígida. Pá. Só que saiba que das duas maneiras você está olhando para a mãe. Só que essa daqui ainda é, digamos, não digo que é pior, né? Mas aqui você já está rejeitando todo o aspecto dessa mãe. Então a sua cura, ela tem que ser, digamos, ainda maior, porque você tem que integrar de volta todo esse feminino, trazer de volta, porque tu põe toda uma identificação com este masculino, tá vendo? Ó. Hoje, Maura entende que toda essa identificação com valores afetou a sua visão de si mesma como mulher e ela desvalorizou outras mulheres. Eu tinha resposta de superioridade em relação a outras mulheres. Queria pensar como um homem. Quantas mulheres elas falam assim para mim? Eu me dou melhor com homem. Eu também sempre me dei melhor assim com homens nos meus trabalhos, né? Hoje meu trabalho é totalmente voltado para o feminino. Justamente não é à toa. Não é à toa que eu estou aqui curando mulheres, porque eu tive que curar primeiro em mim todo este feminino, porque eu era uma mulher totalmente masculina. Não é à toa que eu trabalho hoje, meu trabalho é voltado com mulheres, porque eu também falava assim, nossa, eu me dava muito bem com os homens, eu ia muito mais pro lado dos meus colegas do que para as minhas colegas, porque eu falava assim, não, essas mulheres são cheias dos mimimi, cheias dos mimimi. Eu tinha uma postura de superioridade em relação a outras mulheres. Bloqueei áreas de minha vida, mesmo na busca por me identificar com os homens. Estabeleci para mim um padrão que exigia que para alguma coisa valer a pena deveria ser difícil, concreta e quantificável. Hoje percebo que ao rejeitar o feminino, no final da adolescência, também inibi meu crescimento como mulher, negando minhas habilidades inerentes e ignorando o que me dava prazer. Pouco antes de completar 42 anos, Marilene teve um sonho. Eu estava num dos últimos bancos de um ônibus na Escócia. Adormecia e acordava quando o ônibus estava fazendo o retorno para pegar o caminho de volta. Estávamos na Geart Street. Eram 20h45, mas ainda estava claro. O céu estava iluminado pelas luzes do norte. Ao refletir sobre esse sonho, Mary afirmou: eu percebo que a linha de ônibus de Geart Street se refere à minha postura na vida. Geart, em inglês, significa inflexível, exatamente o que eu fui. Por muitos anos, fui implacável em resistir a tudo o que é considerado feminino. Quando não consegui ser bem-sucedida na matemática, entrei na área de captação de recursos. Aqui nós nos tornamos. Aí nós buscamos essa identificação, tá vendo, com o masculino, desde a infância, desde aquela olhar da mãe, daquela falta, a criança ela vai interpretando, e você vai dizendo, isso são interpretações inconscientes da nossa criança, tá? Ai, eu não quero ser igual a minha mãe, ai, eu vou não sei o quê, a criança ela tem, ou a minha mãe não me ama, a minha mãe é muito crítica, ela vai tendo essa interpretação sobre a mãe, e a gente vai, ou se identificando, te lembra que eu falei, ou indo lá para o extremo oposto, rejeitando todo esse aspecto, criando mulheres mais guerreiras, mulheres fortes, independentes, porque a mãe, ela via a mãe, minha mãe era muito submissa, minha mãe, por exemplo, era assim, né? Muito submissa, e fazia daquele papelzinho ali, mulheres não querem mais aquilo ali, né? Elas querem buscar o seu papel, só que buscar esse nosso papel, a gente está entrando
uma sociedade doente daí, que faz a mulher fazer. E a sociedade adora isso, que você faça, que você anule o seu feminino, que você anule a sua TPM, que você anule a sua menstruação. Quanto menos você se identificar, quanto menos filho você tiver, quanto menos você é mais produtiva para o patriarcado, para o sistema. Por isso que hoje a gente alimenta várias indústrias farmacêuticas. Não é à toa por causa disso. Não é à toa que mulheres estão ficando cada vez mais doentes, porque elas estão se distanciando do seu papel, daquilo que é biológico para elas. Lembra que eu falei sobre a pomba? A pomba, ela já sabe o que ela precisa fazer, ela sabe o papel dela neste mundo. Ela sabe por que ela veio, ela sabe a função dela, o que ela tem que fazer com o filhotinho dela, ela sabe que ela tem que cuidar, ela sabe que ela tem que preparar ele para ele ganhar asas e construir a família dele. Aquela pombinha que eu falei para vocês, ela sabe. Nossas ancestrais sabiam disso, só que a gente foi se perdendo. E se perder, mulheres foram adoecendo, mulheres estão cada vez mais doentes, mulheres, sentimento de vazio, depressão, suicídio, estão lá em cima, tudo por causa que a gente está saindo do nosso papel biológico. É biológico, já está nas nossas células, na nossa função neuronal ali, hormonal, já é da mulher, tá vendo? Só que a gente foi se perdendo por causa de toda essa cultura social, patriarcal, tá bom? Ó, aprendi a competir, a jogar pelo poder e a seguir as regras do mundo masculino. Quantas mulheres seguem essa mesma regra? Eu seguia isso. Porém, não aprendi a relaxar, me acolher ou aproveitar a vida. Eu era uma mulher assim, não conseguia relaxar, não é? Tirar férias. Quantas vezes eu tirava férias e voltava das férias e estava muito mais cansada. Não conseguir descansar. Eu falo para a mulher, medita. Eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Mentira. Você não foi ensinada a relaxar, porque quando você está fazendo a meditação, você está 100% ali relaxando a sua musculatura, a sua mente, só que a sua mente ela é tão tagarela que ela fala assim para você, te mexa, saia daí, vai fazer alguma coisa, seus filhos estão esperando, tá vendo? Você tem que ir para casa, você tem que outra seu chefe quer o negócio de amanhã, a mente fica turbilhão, por quê? Porque você não aprendeu a relaxar e se acolher e aproveitar a vida. A vida está passando, mulheres só ficam pensando no trabalho, é aqui. E só que a gente tem outras áreas tão importantes quanto. Uma das áreas mais importantes, que é que ela até falou, sobre a questão de ser uma guerreira espiritual. A gente está esquecendo desse espiritual, mas é um espiritual que nem eu falei antes, é entender a nossa biologia. Não adianta, você não pode fugir da sua biologia, já é da nossa genética, já veio. A ave sabe o que ela precisa fazer. Olha os filhotinhos dos cachorrinhos, eles já sabem o que eles precisam fazer. Nós também sabemos o que nós precisamos fazer, só que, infelizmente, a gente não está fazendo por causa dessas crenças que colocaram na nossa cabeça. Porém, não aprendi a relaxar. Meus amigos me consideraram uma orcaholic, que é um nome que eles dão hoje em dia, né? E digo a eles que é mais forte que eu, que é assim mesmo, que o sistema funciona. Bem, eu me sinto como se tivesse quitado minhas dívidas. Não quero mais andar na linha de ônibus eu nem sei se falo certo, né? Sacrifiquei meu relacionamento com minha mãe, com minhas irmãs e comigo mesma para ser heróica no mundo dos homens. Mas já é hora de voltar ao que realmente importa. Acorda, mulheres, acordem, vamos despertar, vamos sair, vamos questionar tudo e todos. Uma das crenças que eu tive que quebrar muito dentro de mim é essa do sistema, crenças religiosas, crenças que dizem para a mulher tem que ser desse jeito, a sociedade diz assim, tem que ser assim, a autoestima. Eu falo para as mulheres, vamos elevar a autoestima, mas Michele, eu já vou no salão, mas Michele, eu já faço as unhas, mas Michele, essa energia, ela não é feita assim. Ela não é.
Você não consegue ao fazer uma unha. Ela é interna. Você não está despertando. Desde o ventre materno, as mulheres estão se esquecendo. É assim, é movimento, é acolher, é estar nutrindo a criança, é ter empatia. Isso é o feminino, não é o que a sociedade fala. Porque eu vejo muitas mulheres, eu também era assim, muitas mulheres masculinas, muito lindas por fora, maravilhosas por fora, com unhas bonitas, com cabelo bonito, com roupas lindas e maravilhosas, só que elas são verdadeiramente masculinas, é na energia, na forma, é nisso que ela está falando, essas que só está ali, ó, fazer e executar, eu estou fazendo, eu estou lá, eu estou indo, isso é a energia do masculino, tá vendo? Aquela energia do fazer, de mulheres querem proteger, mulheres querem fazer tudo, não é, elas estão saindo do papel, é isso que ela está dizendo aqui. Então é hora de voltar para o seu papel. Ó. A jornada começa a separação da mãe. A jornada começa com a luta da heroína para se separar fisicamente e psicologicamente, tanto de sua mãe quanto do arquétipo da mãe, e que tem um peso ainda maior. O arquétipo da mãe costuma ser referido como o inconsciente, sobretudo em seu aspecto maternal, que envolve o corpo e a alma. A imagem da mãe não representa apenas um aspecto do inconsciente, ela é um símbolo para todo o inconsciente coletivo, que mantém a união de todos os opostos. A separação da mãe é um processo particular e intenso para uma filha, pois tem que se separar daquela que é como ela. Ela vivencia um medo da perda, caracterizando pela ansiedade de estar sozinha, separada e de se sentir diferente da progenitora do mesmo sexo, que na maioria dos casos constituiu seu principal relacionamento. A separação da mãe é mais complexa para a filha do que para o filho, porque ela precisa de se diferenciar de uma figura materna com a qual deve se identificar, enquanto o filho se diferencia de uma figura materna que tem as qualidades e os comportamentos que ele aprendeu a repudiar dentro de si mesmo em seus esforços para se tornar masculino. Mulheres e homens são diferentes de maneira que enxergam a vida biologicamente, tá vendo? Por que a gente tem que tratar crianças diferentes? Filhos, ainda mais filhos homens, filhos de mulher, filhos homens e mulheres, é o que a nossa cultura está fazendo aí, tá, vamos falar assim, está arregaçando o negócio e está prejudicando muitas famílias, né? Tanto homem quanto mulher. Por isso que ela fala sobre que dessa sociedade está prejudicando também, né? Homens e mulheres, mas eu entendo que principalmente as mulheres também. Muitas filhas vivem conflitos entre querer levar uma vida mais livre do que a sua mãe e, ao mesmo tempo, desejar o amor e a aprovação materna. Querem ir além de sua mãe, mas temem perder o amor delas. Muitas vezes, a separação geográfica pode ser a única maneira de resolver a tensão entre a necessidade da filha de crescer e seu desejo de agradar a mãe. Aqui, ela fala dessa separação, né? Eu acho muito interessante também, eu vou trazendo aqui o que vai acontecendo e a visão, né? Mulheres pensam, nossa, eu também, eu acho que a gente tem que fazer a constelação, né? Eu vou fazer uma vez. E às vezes a gente tem que fazer uma vez a constelação para entender mais. Só que você tem que buscar outras questões que você construiu internamente dentro de você em relação a essa mãe. A constelação, eu falo assim, que ela é uma semente. Ela é a semente que você planta ali. Aí, a semente, se você não regar, não colocar água, ela não vai crescer. Que é todo esse seu autoconhecimento também, tudo que você internalizou sobre essa mãe dentro de você. Então, elas pensam, eu vou fazer agora a constelação e deu, né? Eu falo assim, você tem que entender que eu não faria isso. Eu fiz o quê? Eu fiz a constelação, mas eu busquei outras questões, porque eu entendi que eu tinha crenças, nossa, que eu entendi que o meu feminino estava ferido, que eu tinha crença em relação à sociedade, crença em relação à religiosa, isso, crença em relação ao dinheiro, crença em relação ao relacionamento. Isso tudo eu tive que ir percebendo e tirando de dentro de mim. E tive que ir nutrindo essa questão, muitas vezes, desse relacionamento da mãe ali.
Porque, que nem eu disse, biologicamente a gente já sabe o que a mãe deveria fazer, as nossas mães deveriam ter feito e não fizeram, assim como aquela pomba que ela fez, ela ficou lá, ela cuidou, ela nutriu, e depois o tanto o macho quanto a fêmea ensina a criança a ir para a vida, né? E não é isso que os pais fazem com os filhos, né? Tanto é que os filhos têm medo de sair de perto da mãe, porque não é isso. Porque também a criança, ela não se nutriu o suficiente, a mãe não preparou a criança o suficiente para ir para a vida. Por isso que nós estamos numa sociedade emocionalmente doente, porque os nossos pais estão doentes emocionalmente, e daí coloca todos os medos deles, a insegurança deles nos filhos. Os filhos não estão indo e as suas filhas não estão indo para a vida, ou até estão indo para a vida. Que nem eu vejo muitas mulheres e se sentem infelizes nos seus relacionamentos e acabam retornando para a casa dos pais, porque por causa desse vínculo ainda, sabe? Mulheres têm medo de ser felizes, mulheres têm medo de viver as suas vidas. Ah, mas coitadinha da minha mãe, ou coitadinha do meu pai, sabe? E a gente fica a gente tem que separar esse arquétipo da mãe interno. Os índios, eu estudando, né, profundamente essas questões das mulheres, os índios, que são os nossos ancestrais, eles já sabiam sobre isso, né? Se você vai ver numa aldeia indígena, existe todas essas separações. Quer ver? Quando a criança nasce, a mãe ali, ela se torna aquele vínculo maior com a criança, né? A criança, tanto o homem quanto a mulher, a mãe ela tem que fazer o papel de proteção, de amor, de vínculo. Aí é diferente para os dois. Aí o menino, ele tem essa questão de, como é que eles chamam, como se ele fosse passar para uma outra fase, que é o que? A adolescência. Aí o menino, ele não se transforma mais menino, é como na aldeia eles pegam aquele menino e separam da mãe, né, que já deu ali, e colocam ele para ir para o pai, por exemplo. Por quê? Porque agora ele precisa se identificar com o aspecto do masculino. Ele precisa compreender, porque a mãe, ela fez a parte dela, ela nutriu, ela deu a ele. Mas lembra que o homem, ele tem dentro dele é mais masculino. Então, os índios, eles tiram a criança da mãe e agora é que eles fazem essa questão. Agora você já vai se tornar homem. Então, eles mandam os pequenos índios para a floresta e tem todo esse ritual deles de mostrar assim, nossa, agora eu virei homem, né? Agora é. Então, aí eles pegam o masculino do homem e para eles agora ter um maior convívio com o pai, sabe? Para ele buscar internamente todo esse movimento interno que traz o masculino. Qual é o masculino? É a força, é o ir para a vida, o masculino é o proteger, aí ele vai compreendendo através da visão do pai, de proteger a aldeia, de cuidar ali, de ir para a caça, daí ele vai compreendendo isso. E a mulher, tá vendo? Na aldeia ela tem uma outra percepção, é um outro cuidado dentro. Aí a mulher ela é ensinada, né, a como cuidar, digamos, a colher as melhores frutas, a entender mais sobre a terra. Esse era o nosso papel. Isso foi nos tirado, só que não nos tiraram, biologicamente isso ainda está dentro de nós. Nós sabemos internamente tudo isso que a gente deveria. Por isso que mulheres, meu Deus do céu, eu me sinto vazia. Nossa, parece que eu estou vivendo uma vida de mentiras. Sim, porque a sua mãe viveu uma vida de mentira, a sua avó viveu, eles estão passando de geração após geração e as mulheres chegam. Só que você está acordando agora. A Michelle acordou. E eu, não é isso. A sociedade estão mentindo para mim. É o que acontece, que vai acontecer com você, é o que aconteceu comigo e aconteceu com essas mulheres. Ó, deixa eu ver onde que eu parei. Ó, minhas filhas vivem em conflito entre querer levar uma vida mais livre do que as suas mães. E é isso que a gente vai querer ter uma vida mais livre, só que é como se a gente não conseguisse. Por quê? Porque a gente já viu a história lá atrás da nossa mãe e tudo mais, sabe? A gente quer tentar, e daí a gente vai, que nem ele disse, ou copia, vai rejeitar, e daí a gente, nessa rejeição, a gente se identifica com todo esse sistema patriarcado, que diz para a mulher assim, que a autoestima é fazer as unhas, que a autoestima é cabelo.
mas não é da forma que eles estão falando. Quando eu passo a minha unha, eu me sinto bela, me sinto bonita, mas não eleva a minha autoestima, porque a autoestima é quanto eu me amo. A autoestima é energia que vem de dentro. Energia que vem de dentro. E as mulheres estão achando que energia vem de fora, mas não vem, tá? Nossa cultura, as meninas internalizam o mito da inferioridade feminina e, portanto, têm uma necessidade maior do que os meninos de aprovação e validação. Elas sentem dificuldade de arriscar, desagradar os pais. A independência das meninas pode ser inesperada, têm mais chance de ser interpretadas como uma rejeição dos pais do que rebeldia já esperadas por parte de um menino. Essa primeira separação da menina muitas vezes parece mais um desmembramento do que propriamente uma libertação. Para realizar essa ruptura com a mãe, muitas jovens mulheres associam a figura materna do arquétipo da mulher vingativa, possessiva e devoradora, que elas precisam rejeitar para sobreviver. A mãe verdadeiramente pode ou não incorporar essas características, mas a filha as internaliza como uma construção de uma mãe interior. De acordo com Carl Jung, essa mãe interior começa a funcionar como uma figura das sombras, um padrão involuntário e inaceitável para o nosso ego. Como não podemos aceitá-lo em nós mesmos, nós projetamos nos outros a imagem do ogro que negligencia a própria filha ou a mantém prisioneira é projetada sobre a mãe, que deve ser morta. A madrasta, como no conto de fadas de João e Maria, conforme-se na bruxa, má, encontra a morte sendo lançada ao forno. A relação mãe e filha e a separação mãe é tão complexa que na maior parte da literatura feminina e nos contos de fadas a mãe está ausente, morta ou é a vilã. A gente tem que romper com essa mãe interna que nós criamos. É isso que Carl Jung fala aqui sobre nós precisamos olhar para as sombras, tudo isso que a mãe interna, que você internalizou, hoje essa mãe vive em você. Por isso que ele fala sobre o arquétipo da mãe. O arquétipo da mãe vive em você. Vive em você. Olha para isso, olha para suas sombras, olha para a rejeição, olha para a raiva, olha para a tristeza, olha para tudo isso que foi colocado para essa mulher guerreira. Você não se tornou guerreira do nada, mulher independente, você não se tornou. Tem tanta dor atrás de você. Ai, que nem fala mulher, ai, Michelle, eu sou perfeccionista mesmo. Ah, eu sou perfeccionista. Não, você não é perfeccionista. Você é perfeccionista porque você tem um medo de desagradar. Ah, e se eu fizer errado, medo da crítica. Eu sou tímida. Muitas vezes você não é tímida, mas você tem medo também de falar, de se expor, porque você já foi tão criticado, talvez, pela sua mãe. Sua mãe não te deu o apoio emocional. Feminino é dar o apoio emocional, é compreender as emoções. Mas quantas vezes a sua mãe não validou as suas emoções? Minha mãe não validou. Mas também a mãe dela foi uma mãe tão ausente, a minha avó, então nem se fala. A gente vem de uma sociedade que a mulher era objeto. Então a gente tem que entender que isso está no nosso DNA. Isso está, às vezes mulheres têm medo, não é do nada. A gente vem de uma linhagem ancestral onde a mulher era assim. Por isso que essa ruptura para a mulher, ela é mais dolorosa. É como se fosse uma questão de morte, digamos, inconsciente. Eu acho engraçado que daí eu falo com as mulheres, não, Michelle, mas eu já sei, eu entendo. Gente, entender e saber conscientemente não muda nada. Vocês têm que entender que tudo isso daqui é um processo totalmente emocional. E se você soubesse, você não tinha rejeição, tristeza, raiva, que você tem. E você não seria uma mulher guerreira, você já saberia do seu papel neste mundo. Se você sabe, você já está vivendo isso, então você está vivendo uma vida em paz, alegre, feliz. Se você não está vivendo é porque você não sabe, tem muita coisa ainda para ser curada, principalmente para você despertar. A mãe terrível e o feminino negativo. Há dois polos de expressão do arquétipo da mãe. A grande mãe, que incorpora acolhimento, nutrição e proteção sem limites. E a mãe terrível, que representa incapacidade de agir, sufocamento e morte. Essas duas nós temos dentro da gente, mas a grande maioria tem
eu não consigo agir, ai, eu me sinto paralisada, Michele, ai, eu sinto sufocamento, ai, se eu fizer isso, parece que tem tanto medo de que algo ruim vai acontecer. É por causa disso. É porque nós alimentamos, infelizmente, mais essa mãe terrível dentro da gente do que a nossa mãe acolhedora. Mulheres não sabem se acolher. Isso é o feminino. Você não sabe se acolher, você não tem o feminino dentro de você. Mulheres não sabem parar para fazer uma meditação. Você não tem o feminino dentro de você. Porque feminino é parar. Feminino, ele é leve. Masculino, ele é ação, ele é de fazer. Feminino, ele é leve. Mas a gente não tem mais, a gente foi perdendo essa leveza. O feminino, ele é de parar, o feminino, entende as emoções, por isso que as mulheres, elas que interpretam as emoções. A mãe deveria ensinar isso, mas a gente não está passando isso de geração após geração, tiraram isso da nossa cultura, mas não tiraram isso da nossa biologia. Por isso que mulheres estão cada vez mais adoecidas, por causa de todo esse sistema e desse afastamento delas mesmas, tá? Esse modelo arquetípico são elementos da psique humana que se formam em resposta à típica dependência humana durante a infância. Na maioria dos casos, a mãe é o principal objeto de dependência do bebê. E a tarefa da criança é passar dessa função simbiótica para a separação e a individualização e a autonomia. Se a mãe for percebida pela criança como fonte de acolhimento, apoio, a criança vai experimentá-la como força positiva. Tá vendo? Muitas mulheres não têm isso. Se ela for percebida como negligente, sufocante, ou a criança vai experimentá-la como destrutiva. Na idade adulta, muitas pessoas respondem ao poder feminino e muitas vezes a própria mãe nos termos do arquétipo da mãe terrível. Não consegue entender que a vida de sua mãe está inserida num contexto histórico e familiar, nem compreende quais eram as oportunidades para as mulheres em sua época. Assim, acabam por internalizar as falhas dela como parte da mãe negativa e interior. Houve um tempo em que as mulheres assertivas exigiam e determinada era vista como uma megera devoradora. E a mulher que se queixava da falta de oportunidade era vista como uma chorona passiva. Algumas filhas aprenderam com a mãe uma forma sutil de odiar a si mesma e de fazer concessões. Hoje elas lutam para se libertar dessa imagem tão nociva. Uma menina espera que a mãe lhe dê pistas sobre o que significa ser mulher. E se sua mãe for impotente, a filha se sentirá humilhada por ser mulher. Em seu desejo de não ser como ela pode batalhar pelo poder e às custas de outras necessidades. Muitas filhas vivem enfurecidas com a mãe por terem aceitado de forma passiva e rápido demais a ideia de que o que tiver de ser será. Assim, a menos que a mãe torne consciente, essa reação inconsciente continuará a agir em relação à mãe. A filha foge da mãe devoradora que, através dos ciúmes e da inveja que sentem dos talentos e da potencial liberdade de sua mãe, tenta aprisioná-la. Ela se distancia da mãe, que é excessivamente julgadora e rígida, e não lhe oferece apoio. Afasta-se do arquétipo da mártir da mãe, que sacrificou a própria vida pelo bem-estar do marido e dos filhos. A amargura da mãe, em razão de seus sonhos, despedaço pode interromper a fúria, ou num comportamento passivo-agressivo em relação à filha, que teve mais oportunidade. Uma mãe que se encaixa no estereótipo da mulher raivosa, histérica, que lança pratos na parede enquanto vê a própria vida se esvaindo, encarna a deusa Kali, que está repleta de raiva destruidora. Kali Ma, a deusa típica hindu da criação, preservação e destruição, é conhecida como a mãe sombria. Ela é a imagem arquetípica básica da mãe, do nascimento e da morte, e ao mesmo tempo do útero e do túmulo, dando a vida a seus filhos e tirando. Ela é o antigo símbolo do feminino, retratado de milhares de formas diferentes. Segundo Margie Gunt Merlin Stones, as religiões matriarcais foram reprimidas e desvalorizadas pelas religiões patriarcais dos últimos 6.500 anos. O poder de Kali foi reforçado à clandestinidade do mesmo modo que os talentos, as habilidades e as energias das mulheres foram reprimidas.
quando elas se submeteram a papéis de gêneros que as deixavam deprimidas e suicidas. Quando a fúria de Kali não é expressa ou canalizada de maneira criativa, ela se transforma na sombra e devora e devoradora estagnação de uma vida não vivida. A maioria das mulheres mal consegue esperar para se distanciar da mãe, raivosa e negativa. Todos ouvimos mulheres que dizem: eu não quero ser como a minha mãe de jeito nenhum, não quero ser nem parecida com ela. Algumas mulheres têm medo não apenas de ser como a mãe, na verdade, elas têm medo de se tornarem sua mãe. Esse medo à matrifobia é tão profunda em nossa cultura que muitas vezes a mãe é deixada sentindo-se abandonada, desvalorizada e totalmente rejeitada quando os filhos saem de casa. Aqui, vou ler esse daqui daí para a gente já ir finalizando também. O abandono da mãe. Abandonar a mãe pode dar a sensação de traição, não apenas da mulher, que é a mãe, mas da filha também. A primeira vez que qualquer mulher toma conhecimento do que é calor, nutrição, ternura, segurança, sensualidade e reciprocidade é com sua mãe. Esse primeiro acolhimento de um corpo feminino por outro pode, em algum momento, ser negado ou rejeitado, sentindo como possessivo, sufocante, como armadilha ou um tabu, mas é o início do mundo interior. Aqui a gente já parou, então, na página 40. Para mim, essa leitura aqui, ela identifica muito essa questão que a gente pode falar sobre a constelação, tá vendo? Por que a constelação ela é tão poderosa? Porque ela traz essa cura entre a mãe, a criança, o pai, todos esses aspectos. Porque a sua mãe, a gente vê ali que ela vem de uma mãe ferida, que nem eu disse, de uma sociedade ferida, de uma avó ferida, que feriu o feminino, que feriu o masculino. E a gente está sendo ferida de tudo que é lado, tanto da mãe quanto de um pai ausente, de tudo que é lado a gente está sendo ferida. E a gente está ferindo o nosso eu interior, essas duas energias que transitam dentro da gente. Que nem eu vejo assim, tem mulheres que... Michele, eu tive tudo na minha infância, assim, minha mãe trabalhou demais, né? Eu tive uma infância meio difícil, mas eu tive de tudo, né? Daí, se a gente for ver, o tudo foi na base olha só, daquela criança, a mãe trabalhava demais, aquela criança, ela não teve o amparo necessário. E o que ela fala aqui? A mãe é nutrição, a mãe é acolhimento. Eu sei que as mulheres têm que sair para o mercado de trabalho, porque foi tudo isso que a sociedade nos colocou, né? Sabiam que antigamente a gente vivia numa sociedade matriarcal? A gente vivia nessa sociedade matriarcal. Só que daí houve toda uma revolução, né? Para se transformar nessa sociedade patriarcal. Existia a sociedade matriarcal e daí veio toda essa questão aí para essa sociedade patriarcal. E nisso a mulher foi se distanciando da sua verdadeira natureza. Isso que traz, por isso que a gente fala tanto assim, volta para sua essência, volta para sua essência, volta para sua... E as mulheres não entendem o que é isso. Mas o que é? O que é? Por quê? Porque ela não sabe da mãe, a mãe não sabe, as avós não sabem, ninguém sabe. Isso é voltar para a essência, entender que biologicamente já é um instinto de você também. Só que a sua mãe não acolheu. Mulher, eu trabalho com tantas mulheres que elas não sabem como abraçar os filhos, beijar. Isso é feminino, isso é energia feminina. Então, isso é, quando você está fazendo esse movimento, você tá despertando dentro de si a sua energia feminina. Energia feminina é este movimento, é acolher, é beijar, é proteger, é instruir, é olhar para os sentimentos. Mas como é que eu vou ensinar para as minhas filhas? Olha para os seus sentimentos, se eu não olho nem para mim. Eu vou despejar sobre as minhas filhas raiva, rejeição, abandono. É o que muito acontece, por isso que ela fala aqui sobre essa ruptura mãe e filha. A minha mãe, por exemplo, né, vou dar um exemplo, ela teve dificuldade com a mãe dela, por isso que pais e mães têm dificuldade quando os filhos vão viver as suas vidas, vão ter dificuldade, e os filhos se sentem culpados de viver as suas vidas também. Por quê? Porque ali fica alimentando o vazio emocional da mãe ou do pai também, porque eles também estão vazios das emoções dos pais dele. A sua mãe também não foi nutrida o suficiente com amor, carinho e nutrição. Só que precisa haver essa ruptura para ir para a vida e viver bons relacionamentos, ir para a vida e conseguir financeiramente, ir para a vida e conseguir viver
o seu propósito, ir para a vida e conseguir se conectar verdadeiramente com a sua essência. É isso que aqui a Maura está dizendo, a gente está reprimindo o nosso feminino. A sua mãe também reprimiu o feminino dela. A minha mãe, ela trabalhava demais, então a minha mãe, ela acredita, esse era o papel dela. Aí a gente vai, as mulheres, mas eu entendo, a minha mãe, ela teve que trabalhar. Não importa, não entende, não importa. Eu sei que os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, mas a questão é o que você sentiu. Ah, é que eu entendo, eu tenho que perdoar a minha mãe, não sei o quê. Não é sobre isso, é sobre, tá vendo? A sua mãe, ela não foi uma mãe acolhedora, para você entender que ela não nutriu o seu feminino e hoje você precisa se nutrir desse feminino. Quando eu falo assim, acolha a sua criança, mulher, eu não sei acolher. Sim, porque não foi ensinado, então você tem que aprender. E quando a gente aprende a cuidar da nossa criança, a gente aprende a ser feminina, a gente está nutrindo o nosso feminino. Eu falo assim, acolha a sua criança. Através do quê? Da meditação. Coloca o pé na terra, vai brincar com uma criança, vai nutrir a sua criança. Isso você está nutrindo o seu feminino. Tá vendo? O feminino é movimento, mas é um movimento para dentro. O masculino é um movimento para fora, que é o quê? É o fazer, é o quanto você faz. Eu estou fazendo, você só está nutrindo o masculino. Aí eu sou uma mulher fazedora, eu faço demais. Não, seu papel é acolher, não é fazer. Opa, eu posso fazer, mas eu tenho que entender que, opa, é o meu lugar de nutrição. Agora eu vou lá nutrir as minhas filhas, eu vou ficar perto delas, eu ensino a elas a olhar para as emoções. Isso é ser feminino. Essa é a nossa parte, nosso instinto, será que a gente foi se perdendo? É isso que a Maura, ela quer que você acorde, e eu percebi, nossa, é isso. E isso foi um caminho que eu vim construindo através da constelação, que eu vim entendendo através da minha criança interior, o quanto ela não foi amada o suficiente da maneira que ela queria, ela não se sentiu protegida, acolhida. E tudo isso, o que eu faço? Hoje eu tenho que dar isso para mim. Hoje você precisa dar isso para sua criança. É isso que a Maura, ela está colocando aqui para gente. Então, a gente vai ficar, então, hoje, na página, vou botar aqui, na página 40, tá? Para você entender que você precisa voltar para a sua essência, voltar para a sua essência. Isso é o voltar para a essência. Isso é você entender. Precisa existir sempre essa ruptura dessa mãe. Por isso que mulheres, eu falo assim, Michelle, então eu tenho que parar, não sei o quê. Não é sobre a sua mãe externa, é sobre a sua mãe interna, a mãe que você criou dentro de você. Dentro de você. É dentro, é dentro, é dentro. Vou falar 300 vezes. É dentro. Porque tem mulheres que parece que ela fala, não, mas eu vou lá falar para minha mãe. Sim, você tem que fazer o papel de mulher agora. Você não é mais o papel de filha. Sabe? Porque a sua mãe, ela deveria ter dado lá atrás. A criança, ela deveria ter aprendido lá atrás. Então, se ela não conseguiu, você agora precisa fazer isso hoje para você. Provavelmente, 99,999% das mulheres. Porque eu não vi ainda uma mulher que, apesar que chega muitas pessoas que falam para mim que não, que o problema delas não é na infância, ou que não, que elas já curaram pai, mãe, avó, todo mundo. Será? Então eu falo assim, então sua vida deve ser maravilhosa. Maravilhosa. Porque daí, diferente dessas mulheres aqui, diferente de mim, de várias outras, você é uma exceção à parte. Né? Então você já tem que trabalhar a cura, entender que então precisa haver essa cura do feminino. Você tem algo ainda em relação a essa mãe que você criou internamente, você precisa romper com esses laços internos com essa mãe. A sua mãe, ela não te... Olha só, a sua mãe, ela trabalhou fora, então ela não te deu o amor suficiente da sua criança. Quantas mães ali... Eu ainda amamentei as minhas filhas até 1 ano, amamentei elas, mas tem mães que não amamentaram as crianças. Ai, Michelle, isso é ruim. Vou dizer assim, é ruim. Por quê? Por que é ruim, né, na questão do amamentar? Porque a amamentação não é só o amamentar, é o quanto a criança está perto, o quanto a criança sente que ela é amada.
Isso, porque tem mulheres que eu atendi, que elas falam, a minha mãe, ela me dava uma mamadeira, Michele, mas ela me dava uma mamadeira e a criança ficava lá no carrinho, fica lá no carrinho, lá no bercinho, não tem esse vínculo afetivo. A criança, ela sente que, nossa, eu não sou bem-vinda aqui, eu sou inadequada, deve ter alguma coisa errada comigo. A criança, ela não tem esse raciocínio neural que mulheres adultas pensam, não, mas a minha mãe trabalhou, ela me deu o suficiente. A gente tem que sair do aspecto deste lugar e verdadeiramente olhar para isso. Não, a minha mãe, ela trabalhou muito. Então, ela não me deu amor suficiente. A minha mãe, ela não me ensinou sobre acolher as minhas emoções, porque, pelo contrário, ela falava para mim, cala a boca, fica quieta, vai crescer, isso é coisa de criança. Quantas vezes eu escutava muito isso? Para de chorar, engole o choro. A mãe, principalmente, ela não nutriu, não compreendeu a dor da criança. E hoje você é uma mulher que não olha para você, não olha para os sentimentos, tem dificuldade, não sabe se acolher. Quantas mulheres querem começar a fazer terapia, mas elas entendem, não, mas quem sabe não é agora, não, é depois. Não existe isso, não tem depois, é agora. A dor, ela só vai tender a aumentar, porque o vazio é tão grande de você estar se distanciando tanto da sua essência, que eu vou te falar isso por mim, que tive um burnout, daí mulheres têm depressão, mulheres estão se... Michele, olha só, já pensei em me suicidar, já pensei ansiosas e tudo mais, por causa disso, porque elas estão vivendo uma mentira que contaram pra gente. E da onde que você tirou isso, Michele? Pela minha própria história e por este livro aqui. Tá vendo? Eu quero que você venha comigo, vamos ler os próximos, ó. A gente está recém na página 41. Quantas coisas ainda você tem para entender e se curar, né? A gente está falando aqui da mãe. A mãe, ela tem esse papel fundamental. Também o pai, ele tem um papel fundamental também, que nem eu disse sobre a pombinha, mas é um outro aspecto daí que traz o pai na visão feminina também, tá vendo? Mas as mulheres, elas querem tanto ser amadas por esse pai que elas se identificam muito mais com essa questão do masculino. Então, elas buscam maridos parecidos igual ao pai, elas buscam, ou elas são carentes emocionalmente porque o pai não deu atenção, então elas não buscam o marido, elas buscam o pai. Vive todo esse desequilíbrio, porque lá atrás os nossos ancestrais já sabiam, os índios já sabiam disso, e a gente foi se perdendo. Mas o que eu faço então, Michele? Seu papel é despertar e é se curar, através, que eu já falei, da constelação, da cura da criança interior, aqui eu faço a jornada terapêutica, tem várias questões, mas principalmente é você acordar, para, eu preciso me curar. Talvez a minha infância ela não foi o que eu imaginei que fosse. Talvez a minha criança ela tá tão sofrida ainda em relação a pai, mãe, que eu preciso acolher essa parte minha que sofre. E assim eu curo o meu feminino, assim eu elevo a minha essência, assim eu consigo me nutrir emocionalmente. Ah, e este é o meu convite para você, despertar. A gente vai continuar então no próximo dia a gente vai continuar essa leitura tão gostosa desse livro aqui, trazendo a você cada vez mais consciência, porque é só tendo consciência que você consegue despertar. Comece a se questionar sobre, será que eu não estou vivendo uma vida de ilusão? Será que eu sou uma mulher que faço muito? Será que eu não me importo muito mais com o trabalho? Você está se distanciando tanto da sua essência. Você está adoecendo tanto o seu corpo que isso daí é um preço caro que a gente paga. Muito caro, mas muito caro que a mulher paga. Eu sei, porque eu já passei por isso, e esse livro, assim, quanto tantos outros que eu já li, que eu já estudei a história da mulher, mulher só vem cada vez mais buscando essa integração, porque eu entendo que a gente precisa achar um caminho do meio agora, porque querendo ou não, eu não tenho como mudar essa questão social patriarcal, né? Eu não tenho como, nós não temos como, mas a gente tem que aprender a sobreviver e a viver melhor dentro da sociedade. Então a gente não quer se tornar nem a nossa mãe, nem as nossas avós também, que foram tanto reprimidas,
Só que a gente quer voltar de volta para nossa essência, a gente também não quer viver tudo que o mundo fala para a gente viver. Tudo que o mundo, isso daqui é uma ilusão de mundo para a mulher, não é isso. A Maura identificou, não é isso que faz a mulher feliz. E a gente quer encontrar esse caminho do meio, e você pode encontrar o seu caminho do meio. Você não precisa, por isso que isso é honrar lá atrás as suas ancestrais, a sua mãe, sua avó, de tudo que elas viveram e tudo que elas não conseguiram viver. E se desprender de crenças religiosas, crenças sociais, quebrar essas crenças que diz para a mulher, mulher tem que ser desse jeito, mulher tem que ser assim, mulher tem que ser desse jeito, tem que buscar homem desse jeito, tem que buscar daquele jeito. Mulheres estão cada vez mais masculina do que feminina, e masculina não é ser masculina por fora, é por dentro. Na energia do masculino, mulheres adoecem muito mais rápido, muito mais. Tá? E não pense assim, eu era uma mulher fazedora, energia masculina lá em cima. Não quer dizer que eu era masculina, mas isso quer dizer que eu estou em desequilíbrio dentro de mim e eu tenho que curar a minha relação com o meu pai. Você tem que curar muito essa relação, porque pai é força, pai é proteção, pai é isso, pai é aquilo, mas também curar a sua energia com a sua mãe. Acolhimento, nossa, saber descansar, saber relaxar, olhar para as emoções, saber, a gente tem que curar essas duas energias dentro de nós. As duas provavelmente estão em desequilíbrio dentro de você, as duas. Porque eu também disse, não encontrei mulher que, nossa, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não tem como. Porque toda hora, às vezes eu estou fazendo algo, eu tenho que tomar consciência, opa, porque a sociedade diz, ou às vezes seu marido fala, ou às vezes, não, eu tenho que me mexer, ou a tua mãe vai, digamos, vai falar alguma coisa e você vai, né, vai voltar ainda para aquela sua dor de criança, mas agora você tem que tomar consciência. Opa, a minha mãe, ela vem das dores dela, em relação à mãe dela, em relação ao feminino dela, lamento. Isso é ter consciência. Isso é tomar consciência, tá bom? E eu espero vocês no próximo dia do nosso Clube do Livro, para você expandir a consciência, né? Porque todos nós temos que expandir a consciência, porque chega um momento da vida que a vida vai te convidar a despertar, seja por uma dor, seja pela dor emocional, pelo conflito no relacionamento, por problemas financeiros, por problema no corpo, a vida ela vai te convidar. E antes dela te convidar, eu estou aqui para fazer esse convite para você também. Nossa, para você buscar a sua cura através da constelação. Vai acontecer agora a oficina do despertar da criança interior. Participa da oficina. Busca, Michele, quero entender mais sobre a jornada terapêutica. Agora já estou construindo também a jornada sistêmica. Tudo para fazer com que você se mova e vai construindo esse feminino, esse masculino dentro de você, de volta. Mas eu preciso curar cada vez mais, me curar, me curar, me curar. Porque por quanto você está internalizando, você precisa ter essa ruptura interna dessa mãe, desse pai. E não é tomando consciência, é emocional, é totalmente emocional. E eu vou deixar, antes da gente terminar aqui, vamos finalizar com essa música. Que essa música, para mim, ela é uma música que empodera, ó. Ela é a música da Mulher Maravilha. Se vocês escutarem e entender a letra, é maravilhosa, traz empoderamento. Vamos lá, coloca a minha armadura e te mostro quanto eu sou forte. Quantas mulheres, vamos destruir as armaduras? E daí, quantas mulheres, elas se acham, né, invencíveis. Mais mulheres guerreiras adoecem. Uma hora eu quero contar para vocês aí a história dessa mulher, da Mulher Maravilha. É uma história incrível também, para vocês terem essas percepções, o quanto as histórias a gente pode se identificar olhando isso através desses arquétipos
que a Mulher Maravilha pode nos ensinar? O que que ela tem para nos ensinar também sobre nós mesmas? Também uma hora eu quero contar para vocês essa história de várias coisas, de várias fontes que eu fui estudando, né? É maravilhoso a gente entender, né, que tudo está aí para a gente se reconstruir e voltar às nossas origens também, voltar para a nossa essência. Because only to try and now. Never see you are hiding now. I don't know things down. I've heard that